Lucas capítulo 6, 47, 49. Lucas 6, 47 a 49. Nós vamos meditar e tem alguns textos que eu estarei lendo também, mas esse texto é o texto base da mensagem. Diz assim: eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a tormenta, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é como um homem que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a tormenta deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Somente até aí. Quando nós pensamos em casa, a primeira coisa que nós pensamos, eu lembro quando meu pai lá no Rio estava construindo a casa, estava construindo a igreja, e um salão grande, e às vezes, e aonde é a igreja hoje lá, eles falam que é uma área encharcada, era uma área encharcada, e que aterraram e foram fazer, é beira de rio, né? Então é uma área úmida, e quando foi fazer as fundações, às vezes tinha fundação que para poder encontrar terra firme, eu entrava dentro e tinha que jogar para fora. A igreja lá não tinha como comprar, alugar aquelas máquinas para fazer as sapatas, os buracos. Tinha que entrar e fazer na pá, na enxada, para que a igreja pudesse estar lá. Hoje a igreja está lá firme e graças a Deus sem rachadura. Meu pai fez a mesma coisa na casa dele. E quando nós lemos esse texto nos deixa bem claro a importância de aonde ou como você vai alicerçar a sua casa. O Senhor aqui nos compara duas coisas: aquele que veio, alicerçou sobre a rocha que é Cristo, montou a sua casa, montou o seu coração, colocou os seus propósitos, veio o vento, veio a tormenta, vieram as lutas, e ele permaneceu firme. Mas há também aquele que construiu a casa sobre areia, de uma forma mais simples, de uma forma menos complexa, mas quando veio a luta, vieram as tormentas, veio a tempestade, a casa caiu. Bem, se eu falar para os irmãos que Cristo é a rocha, já é algo que você já sabe. Amém, irmãos? E isso tem que estar no seu coração em nome de Jesus. Falar nisso, domingo nós vamos começar uma série de mensagens sobre a estrutura da vida cristã, e nós vamos rever algumas coisas importantes da estrutura de vida cristã. Salvação, plano de salvação, o que acontece quando aceitamos a Jesus, plano estrutural de uma vida cristã, até a vida de Cristo Jesus. O que nós ansiamos, o que nós desejamos é ver a face do Senhor Deus. E isso é importante. Eu gostaria que você não faltasse nessa série de mensagens, para que você tenha essa boa base em que nós vamos transmitir nessa série de mensagens, domingo e quinta desse mês ainda. Então, quando nós pensamos nessa estrutura de casa, Cristo, é fácil você ver, nós vermos aqueles crentes que passam por lutas e falam assim: para mim não dava, foi muito difícil, eu não consegui permanecer na igreja, eu não permaneci em Cristo, eu me desviei porque as lutas foram muito grandes. O grande problema é que às vezes nós colocamos o nosso alicerce em uma placa denominacional, em pastores, em pessoas, e não nos fundamentamos em Cristo Jesus. Não nos fundamentamos naquele que é o Senhor da igreja, que é a pedra angular da igreja, naquele que é a rocha, Cristo Jesus. E aquele que também conhecemos, aqueles que passam muitas lutas na vida ministerial, na vida cristã, passam muitos problemas, mas a sua vida está alicerçada em Cristo Jesus. Sabe muito bem que não é igreja, que não são homens, que não é placa, não é denominação, mas a vida cristã está alicerçada em Jesus Cristo. E quando nós estamos alicerçados em Cristo, você pode se decepcionar com o que for, mas não se decepciona nunca com Cristo. Amém, irmãos? Nunca com Cristo, porque Ele é Senhor e a sua palavra é uma só. Ele não diz e contradiz. Se Ele falou, é porque vai acontecer. Se Ele falou, é porque é verdade. Se Ele falou, você pode confiar. E em Cristo Jesus você pode depositar o seu coração por inteiro. Eu sou falho,
a denominação é fraca, a igreja é falha, mas Cristo, o Senhor da igreja, não. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas é interessante que quando nós pegamos a palavra do Senhor e alguns versículos, nós começamos a ver uma conotação da palavra de Deus tratando as nossas vidas como uma casa e ela bem alicerçada. Da importância da visão, eu e você estarmos alicerçados em Cristo Jesus. Se o nosso propósito, se o nosso alvo é ver Cristo, é ver Deus, é estar com Ele na glória, nós precisamos em nossos corações, a nossa vida espiritual, estarmos alicerçados em Cristo Jesus. Só para que você veja, em Isaías 38:1, quando Deus usa Isaías para falar ao rei Ezequias, ele fala o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha a palavra, a revelação do Senhor dada a Isaías, àquele homem, a Ezequias. Põe em ordem o quê? A tua casa. Falando-se como que nós fôssemos, o nosso coração, a nossa vida, uma casa. Quando você lê o texto e diz assim: eis que estou à porta e bato. A ideia de porta é a ideia de casa. Eu bato, você abre, eu entro. E entrando, eu tenho comunhão contigo, eu posso ceiar contigo, eu me assento à mesa. Em Josué 24, versículo 15, quando ele pergunta ao povo a quem escolher, o texto diz: eu e a minha casa, eu e o coração da minha casa, os meus familiares, nós serviremos ao Senhor. Aqui é uma referência da sua família. A casa, o coração daqueles que estão junto. Da importância de você entender que essa palavra, além de ser uma palavra espiritual, é uma palavra profética. A minha casa servirá ao Senhor. Ah, pastor, mas o meu filho está distante, a minha filha está distante, o meu marido não quer saber, a minha esposa não quer saber. A minha casa servirá ao Senhor. Além de ser uma palavra de vida, é uma palavra profética. Vai servir. Se não serve, se hoje não está, um dia estará, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Quando nós lemos em Atos 16:31, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo quem? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo quem? Tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Observe que a palavra do Senhor refere sempre como casa. Os nossos corações. Sabe por que como casa? Porque somos habitação do Espírito Santo. Somos habitação de Deus. Somos habitação da presença do Espírito Santo. E onde Ele habita é uma casa. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos esse templo. Provérbios 31:27 diz assim, ó: ensina, olha pelo governo de sua olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Olhe pelo governo da sua casa, ou seja, se importe com a sua casa e não fique preso na preguiça. Você tem que olhar para trabalhar, para sustentar a sua casa. Essa é a importância de nós entendermos isso, que quando o Senhor trata coração e vida, Ele fala como casa. Ele fala da importância do que somos e da manutenção da nossa casa. Preste atenção, quando você tem a sua casa, quando você está lá tudo bonitinho, e aí quando você tem a sua casa, aparece uma infiltração. O que você faz com aquela infiltração? Eu espero que você faça isso, irmão, em nome de Jesus. Você vai lá e conserta, né? Você vai lá e conserta. Eu lembro quando nós moramos na casa da minha sogra lá 1 ano e meio, e aí nós alugamos uma casa que era a República do Basquete. Meu cunhado tinha um time de basquete americana, e aí nós mudamos para uma casa que era uma casa atrás de uma loja, uma casa de fundo. E quando eu cheguei lá com a Débora, pra você ter ideia, o negócio era tão tenso que até no teto da casa tinha marca de pé. Eu queria saber como que eles colocaram o pé no teto, irmão. Mas tudo bem, e os caras de quase 2 metros de altura. A parede da sala, assim, ó, de uma altura mais ou menos de 30, 40 centímetros, estava descascando. E aí eu falei para a Débora assim: deixa comigo, Débora, isso é mole para a gente. Irmãos, aí eu fui lá, descasquei aquilo tudo lá. Falei: não, eu vou consertar essa infiltração aqui.
Descasquei tudo, tirei toda lá no Rio se chama reboco, né? Embolso, aqui chama reboco. Tirei tudo, comprei areia, comprei cimento e falei, é agora. Fiz aquela massa, fiz aquela massa com a colher de pedreira assim, ó. Fiquei de lado para a parede, fazia assim, ó, mexia para lá, mexia para cá, porque eu via todo mundo fazendo isso. Mexia para lá, mexia para cá e fazia assim, ó, plá! Do jeito que eu jogava, caía. Aí eu falei, Jesus, tem que orar para esse negócio grudar aqui. Aí peguei água, molhei tudo ali, a parede ali, juntava, jogava. Precisava colocar calça, não me engano, né? Para poder o negócio grudar. Eu falei, Jesus, esse negócio não gruda aqui de jeito nenhum. Conclusão, grudei mal grudado. Aí eu falei assim, agora é fácil, é só pegar uma madeira retinha e fazer assim, ó. Para ficar reto, sarrafiar. O nome eu sei, irmão, fazer eu não sei. Irmão, ficou linda a parede, que ficou assim, ó. Falei, Débora, passa a tinta, encosta um sofá aí, tá tudo certo. Ninguém vê. Na nossa casa espiritual não pode ser assim. A gente não pode viver com essas coisas. Nós precisamos tratar os nossos corações. Nós precisamos tratar a nossa vida. Ali era de improviso e tentando fazer o melhor. Mas quando você trata a sua casa, e os textos deixam bem claro, trata a sua casa espiritual se trata conforme se deve ser tratado. Deve ser tratado com seriedade. Deve estar limpo. Nós estávamos conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim, depois que eu fui para a igreja, a sensação que eu tenho é que a minha casa virou de perna para o alto. Ele fala casamento. O meu relacionamento virou de perna para o alto. Não é uma verdade. Quando você vai para a igreja, quando você aceita Jesus Cristo e você decide viver uma vida cristã e você decide largar os seus hábitos antigos para viver um novo propósito com Deus, a sensação que tem é que tudo virou de ponta para o alto. As mulheres sabem, quando você vai limpar uma casa, o que você faz? Limpar de verdade, irmão. Não é só fazer como a Esté faz. Não é só ligar o aspirador de pó. Não é só passar o aspirador de pó assim, passa o pano, pronto. Não. Vamos limpar de verdade. Levantar sofá, tirar tapete, arrastar móveis. E aí você fala assim, a sensação que dá é que a casa está como? Bagunçada. Mas para poder arrumar, às vezes precisa bagunçar. E nós explicamos isso. Falei assim, olha, às vezes para arrumar, você precisa tirar umas sujeirinhas de uns cantinhos. Você tem que puxar o móvel e fica o móvel fora do lugar para que você possa limpar rodapé, limpar cantinho. É necessário às vezes bagunçar, mas porque está sendo tratado, limpando, cuidando de cada área. Tem que puxar a cama para tirar aqueles tuchos de pelo, de poeira. Tem que puxar para poder tirar, para deixar a casa em ordem. A nossa vida é a mesma coisa. Não adianta você vir para a igreja, aceitar a Jesus Cristo, mas colocar reservas. Não, Senhor, nesse aqui o Senhor não mexe. Não, nesse aqui o Senhor não mexe. Não puxa o móvel do meu coração, não, porque o Senhor vai encontrar algumas coisas que não são legais. Queridos, Deus, Ele quer tratar a nossa casa por completo. E tratando por completo, faz você e eu um novo homem, uma nova mulher, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Sem vergonha, sem acusação, sem nada que alguém possa apontar o dedo, porque todas as áreas já foram tratadas, limpas e cuidadas pelo Espírito Santo de Deus. É necessário isso na nossa vida espiritual. É necessário aquela faxina que quando você vai fazer na sua casa, a Débora fala assim, amor, vamos faxinar a casa? Vamos, Débora. A gente começa lá no quarto, do banheiro, do quarto, aí vem corredor, aí vem quarto da Esté, quarto de Isaac. Eu falo, meu Deus do céu. Aí quer limpar, irmão, varão. Quem olha varão de cortina? Tem que tirar a cortina, passar um pano. E quando você passa aquele pano úmido do varão assim, você olha e fala, Jesus, tem misericórdia. São pontos que às vezes nós nem queremos enxergar. Mas que é necessário deixar Deus tratar. Aquelas sujeiras são terríveis para as nossas vidas espirituais. São terríveis. Vamos lá, primeiro ponto que eu preciso aprender. Qualquer edificação, por mais simples que seja, precisa de um bom alicerce.
Caso contrário, vai cair, vai ruir. Qualquer edificação, para mais simples, seja uma casa grande, seja uma casa pequena, precisa de um bom alicerce. Na vida cristã, para que eu e você tenhamos êxito na nossa caminhada, é necessário um bom alicerce. Na vida cristã, para que eu e você possamos caminhar. É tão gostoso quando você conversa com alguém e fala assim: eu tenho 30 anos de vida cristã e continuo apaixonado por esse Deus. Por quê? Porque teve um bom alicerce. Eu sirvo ao Senhor há 50 anos e continuo apaixonado por esse Senhor. A minha avó morreu com 84 anos, se eu não me engano, 82 anos. E também tem a história da minha sogra, que morreu com 88. Minha sogra morreu com 88 anos? Caramba. Você viu isso tudo mesmo? Você não está... Tá bom. Essas senhoras, elas mostraram para a gente a paixão que tinha pelo Senhor. A paixão. A minha avó, ela sempre sentava na segunda fileira, no primeiro banco da segunda fileira. Aí você imagina uma igreja de 1000 pessoas, um desavisado chegava e sentava no lugar dela. Vinha a dona Clemilde, com 82 anos, 83 anos, chegava lá e falava assim: tudo bem, esse lugar aqui é meu. E a pessoa ficava assim: é da senhora? É meu lugar, você está sentado no meu lugar. Uma senhora extremamente apaixonada por ensino. Sabe qual que era a maior alegria dela? Está vendo aquele pastor? Foi meu aluno de escola dominical. Está vendo aquele professor? Foi meu aluno de escola dominical. Está vendo aquela pessoa ali? Foi meu aluno de escola dominical. A paixão por ensinar, a paixão por conduzir, por alimentar, fazer no coração das pessoas casas estruturadas. Minha sogra, extremamente apaixonada pelo Senhor. Mas sabe por quê? Porque ela tinha um alicerce profundo com Deus, com o Espírito Santo, uma experiência vivida com o Senhor. Crente que não tem experiência com o Senhor não consegue viver num alicerce profundo com Deus. Vive na superficialidade, vive naquilo que é raso, e o que é raso trinca, quebra e desmancha. Mas pastor, esse negócio de vida cristã, aquela igreja não era boa. O Deus que está aqui é o Deus que está na igreja da cidade, na Assembleia, na Batista, na Quadrangular, em qualquer lugar. A diferença não é isso. Deus está agindo. A diferença está naquilo que nós nos alimentamos e como nos alimentamos e como alicerçamos a nossa vida cristã. Queridos, uma vida cristã não pode se viver na superficialidade. Tem que viver no profundo. Eu estava conversando com a pastora esses dias, e sentado à mesa do café da manhã, e ela falando assim: Alexandre, por que nós buscamos o Espírito Santo? E olha a conversa. Por que nós buscamos o Espírito Santo, mas não buscamos os feitos de Deus, as manifestações do Espírito Santo em nossas vidas? Poxa, Washington. Obrigado. Queremos sentir a presença, mas não buscamos as manifestações do Espírito Santo. Rapaz, aquilo ali ficou fritando na minha cabeça. Porque ela falou assim: nós precisamos buscar as manifestações do Espírito. De orar, as pessoas serem curadas. E a frase: o Deus que aparece, não sou eu. Mas de você orar e a pessoa ser curada. De você orar e a pessoa ser cheia do Espírito. De você ser testemunha viva daquilo que a palavra de Deus diz que nós precisamos ser. Essas manifestações de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. Eu queria tanto me arrepiar. Eu queria tanto sentir. Eu queria tanto chorar. Para quê? Por que ser? Se isso não gera em nós essa manifestação do Espírito Santo na vida dos outros. Para que os outros, e a palavra do Senhor, que os outros vendo-me, glorifiquem a Ti, Santo Deus. Isso é vida de alicerce. É um desejo de homens e mulheres alicerçados na presença do Senhor. Não vivendo um evangelho na superficialidade, sabe? Não, mas Senhor, eu quero muito mais de Ti.
Eu preciso muito mais do Senhor. Eu preciso ter o Senhor, mas não somente me encher, porque vai encher, vai explodir, mas eu preciso transbordar na vida de outras pessoas. Transbordar é o que nós estamos precisando. A pastora falou aqui no domingo pela manhã, se eu não me engano, de jovens lá na USP. Irmãos, o USP é um centro de perversidade, de imoralidade, de tantas coisas em que o diabo tem feito lá. Jovens com violão, cantando, e pessoas se rendendo a Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Aqueles jovens estavam transbordando. Estavam transbordando. Ela me mostrou um vídeo de um jovem em que chegou na igreja, pediu para cantar, e ela comentou isso aqui domingo também, e um pastor permitiu que esse jovem cantasse. Esse jovem hoje tem rodado o Brasil e o mundo com seu violão, tocando canções, e as pessoas se ajoelhando. Não é o violão, não é a voz afinada, é o transbordar de Deus sobre a vida de outras pessoas. Vidas alicerçadas no Espírito Santo. Sabe por que temos as dificuldades? Porque precisamos ter vidas alicerçadas. O vento não pode pegar e nos levar para qualquer lugar. O vento não pode nos bater e nos levar como pena, como folha para qualquer lugar. Não. Eu sei em quem tenho crido. Oh, isso é rocha. Isso é alicerce. Estou certo que Ele é poderoso. Isso é rocha, irmão. Isso é alicerce. Eu sei, pode coçar, pode vir problema, pode vir lutas. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E isso tem que ser uma verdade em nossos corações. Segunda coisa que eu aprendo: os fundamentos determinam o tamanho da futura construção. Dessa forma, se quisermos erguer um edifício de 15 andares, teremos que investir em alicerce. Teremos que investir em alicerce. Quando eu leio isso, sabe o que me vem à cabeça? O quanto você quer ser usado. O quanto nós queremos ser usados. Eu estava conversando, para quem não sabe, o Birajara, ele é pastor. É o Birajara? Não é o Birajara? É porque falou Bira, eu guardei Bira e ele é pastor. E eu o conheci lá no prédio que eu morava. E aí ele falou para mim assim: pastor, a escola do profeta está quase pronta. Me apaixonei, irmãos. Sabe por quê? Porque quanto mais você estuda, mais você consegue edificar um prédio. Quanto mais se aprofunda, mais o prédio ergue. Quanto mais você se alicerça na palavra, mais o Senhor quer te usar. Talvez seja algo radical do meu coração, e é algo radical do meu coração. Quantos vão a um médico que nunca fez medicina? Nunca fez medicina? Não estudou? Você vai lá e fala assim: doutor, passa aqui o bisturi. Eu estou com um carocinho aqui, o senhor passa aqui, tira aqui para mim esse carocinho. Você tem coragem de fazer isso aí, irmão? Então, por que pastor é feito de qualquer jeito? Eu sei que é um chamado do Senhor e eu entendo isso. Mas por que não vai se preparar? Por que não vai se aprofundar? Por que não vai aprender a palavra do jeito que ela é? Por que não vai permitir que Deus apareça? E que eu diminua e que Ele cresça? Por que eu e você, se nós queremos fazer, eu queria tanto ser usado. Deixa eu te falar uma coisa: um prédio de 15 andares, o alicerce é muito mais profundo do que uma casa de um andar só, do que uma casa térrea. Se você deseja que o Senhor te use, é preciso mergulhar, é preciso ter alicerce. Eu moro num prédio, que eu moro no 12º, mas tem 16 andares, mas tem 3 subsolos de estrutura para baixo, segurando aquele prédio. 3 garagens e mais o que tem para baixo, para segurar 16 andares. Não se faz nada grande com um piso raso. Não se faz nada grande com estrutura superficial. O que vai acontecer? Vai cair. O tanto que eu e você buscamos é o tanto que o Senhor vai nos usar. O tanto que nós nos aprofundamos é o tanto que o Senhor vai nos usar. E não fique achando
Não fique achando então eu vou me aprofundar, eu vou estudar, vou me aprofundar, porque eu vou encher estádios. A sua primeira igreja é a sua casa. O seu primeiro desafio são seus filhos, seu casamento, são os seus parentes. Queridos, se nós pegarmos, nós conhecemos muito bem Billy Graham, mas quem fez, estruturou a vida de Billy Graham foi a mãe dele. Quem é a mãe de Billy Graham? Quem é a mãe desses grandes pregadores, desses grandes homens de Deus? O pai e a mãe que foram lá e ensinaram estrutura de vida cristã, homens e mulheres aprofundados, que geraram homens aprofundados e que repercutiram o evangelho para todos os lugares. É importantíssimo que você se aprofunda. No seminário, quando fala assim: Jesus, ele aprendeu 30 anos para viver 3 anos de ministério. 30 anos para viver 3 anos e meio. Eu e você precisamos entender que para levantar um prédio, para ser tremendamente usado, é importante mergulhar, é importante se estruturar, é importante sair do arrozinho, do feijão e começar a comer uma coisa mais substancial, uma coisa mais profunda, para de fato viver aquilo que o Senhor quer para mim e para você. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Eu aprendo também que a manutenção da casa faz com que ela permaneça bonita, forte e duradoura. A manutenção de uma vida espiritual. Como que eu vou manter a minha vida cristã? Como que eu vou manter a minha vida cristã? São pontos básicos. Palavra. Leitura da palavra. Leitura da palavra. O quanto de Bíblia você lê. O quanto de Bíblia nós nos alimentamos. O quanto de Bíblia nós paramos e lemos, ou ouvimos, ou pesquisamos nela. Esses dias, conversando com a Débora, eu falei assim: Débora, acho que ela pregou sobre Obed-Edom, esse negócio entranhou no meu coração, e eu estou desde segunda-feira com Obed-Edom, que em 3 meses, 90 dias, Deus mudou a vida de Obed-Edom. Eu falei: Deus, o que esse homem fez para agradar o seu coração? E eu estou com esse questionamento até hoje, já pesquisei, já olhei, já ouvi mensagem, ouvi tudo e ninguém fala nada. Se você souber, Bira, depois você me fala. Vai que de repente você tem essa resposta. Mas você pode pesquisar junto comigo e me dar mais mastigado. O que esse homem fez? A Bíblia não fala nada, mas alguma coisa ele fez. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. O quanto de palavra nós temos nos alimentado. E depois que eu falei: Débora, nós precisamos colocar mais música nessa casa. Mais música. Não é que na minha casa toca funk não, viu, irmão? Na minha casa não toca nada. Não toca nada, não toca nada. Não toca música nenhuma. Numa casa de uma menina que canta, de um rapaz que toca e que eu gosto, e a Débora gosta de música, não toca música nenhuma. E quando eu falei assim: essa casa precisa tocar mais música. Precisa tocar mais música, música cristã, claro. Por favor, pelo amor de Deus, não é MPB não, música cristã. Por quê, irmão? Porque eu vou me alimentando. Essa casa precisa ler mais a palavra. Nós precisamos orar mais. Porque isso é fazer a manutenção da vida cristã. É fazer a manutenção da vida cristã todos os dias. Quando você acorda, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você ouve canções, quando você entra no seu carro, ou quando você está fazendo seja lá o que for, a sua vida está direcionada ao Senhor. Esse dia eu peguei o celular e falei assim: Deus, eu preciso mexer menos nisso. Eu vejo, sabe quando você pega o celular e você fica assim, ó? Acontece isso contigo também? Fica só assim, ó. Vê tudo e não vê nada. Você põe, quando começa a vir, você... Ou não acontece contigo, é só comigo? Quando eu vejo um videozinho de cachorro igual Robson. Eu decidi no meu coração, ontem eu deitei e eu falei assim: eu não vou ficar nesse negócio na minha mão.
E graças a Deus realmente não fico. Eu abro, olho, já caiu no chão, já caiu na minha cara, porque eu durmo instantaneamente. Eu estou aqui, de repente cai no chão, falo, Jesus, quebrar essa tela, Senhor. E cai na minha cara. Mas, irmãos, por que a gente não põe lá alguns áudios de salmos para poder dormir? Por que a gente não se alimenta mais? Por que a gente não vai rebocando a casa, pintando aonde sujou, deixando a casa em ordem, limpando o piso dos nossos corações, tirando as poeiras dos nossos armários e deixando cada vez mais, alimentando nossos corações daquilo em que Deus de fato quer fazer em nossas vidas? Todas as vezes que eu faço essa manutenção no meu coração, eu permito, de verdade, que o Espírito Santo venha agir, operar e mover sobre a minha vida. Você começa a ver as coisas por outro lado. Eu estava lendo uma reportagem, um pequeno texto de um homem que fala que nós ainda temos que falar sempre, ainda bem, 3 vezes. Ainda bem. Quando acontece uma coisa ruim, ainda bem. E aí ele falou assim, um exemplo, você está andando de carro, furou o pneu. Aí que você fala, ainda bem que eu tenho step. Ainda bem que eu tenho macaco. Ainda bem que eu tenho um braço para levantar o carro e trocar o pneu. Acontece uma coisa ruim, ainda bem. Bateu o carro, ainda bem que foi só uma batida, eu não me machuquei. Ainda bem que eu tenho seguro. Ainda bem que ninguém se machucou, mas o carro está batido. Você está entendendo o termo ainda bem? 3 vezes. Você vai monitorar a sua mente para não ficar no fracasso, para não ficar na luta, sabe? Ih, pastor, você é gordo. Ainda bem que eu posso emagrecer. Aí você que é feio, não tem esse negócio? Ainda bem que eu posso emagrecer. Ainda bem. Você está entendendo, irmãos? Mas o que tem a ver isso com a vida espiritual? Tem tudo a ver, irmãos. Porque nós precisamos mudar a ótica, o olhar daquilo que nós vivemos. E começar a trazer Deus para todas as situações de nossas vidas. Para todas as situações da nossa vida. Porque Ele não é Deus só das coisas boas. Ele é Deus também do vale de ossos secos. Ele é Deus também das lutas. Ele é Deus também do naufrágio. Paulo estava lá e Deus falou, olha, você não vai morrer, mas vai passar por naufrágio. E Paulo falou, ainda bem, Deus falou comigo. Ainda bem que quem estiver comigo não vai morrer. Ainda bem que nós vamos chegar lá. É necessário nós tratarmos a nossa casa com essa visão. A porta fechou, ai meu Deus. Ainda bem, porque o dono de todas as portas continua sendo Deus. Ele abre e fecha a porta na hora que Ele quiser. Ainda bem, porque Ele vai abrir a porta que Ele quiser. E eu vou viver o propósito dEle na minha vida. É necessário, irmãos, porque isso você vai alicerçando o seu coração, a sua casa diante de Deus. As suas lutas e problemas não vão te dominar. O que vai dominar as nossas vidas é o poder do Senhor. O que vai nos encher é o poder de Deus. Porque você começa a enxergar com o outro lado. A minha pergunta para mim e para você nessa noite é: como está a sua casa? Como está a sua casa? Não pensa lá no seu apartamento, na sua casa, naquelas 4 paredes. Não. Hoje, o seu coração, o meu coração, como está? Firme ou, vixe, a casa está caindo? Firme ou você está falando, vixe, está caindo? Efésios 2, 21, 22 diz o seguinte: nele, em Cristo, a pedra angular, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Eu vou repetir para você dar uma glória a Deus. Efésios 2, 21, 22. Nele, porque nele nós vivemos, movemos, existimos. Nele, que é Cristo, a pedra angular, o edifício inteiro, a nossa vida, firmada nele,
bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Você e eu somos um templo santo no Senhor. Mas o texto diz, um edifício inteiro bem ajustado. Bem ajustado. E quando ele está bem ajustado, ele cresce. Ele cresce. Uma vez eu preguei e falei que todo organismo saudável cresce. Saudável cresce. Eu e você, nós somos isso. Esse organismo. Bem ajustado no Senhor. Para crescermos e nos tornarmos templo santo do Senhor. Templo santo do Senhor. Em nós não pode mais haver espaço para aquilo que repele a presença de Deus. Mas tem que haver espaço para falar, Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu preciso transbordar da Tua presença. Não um pecado para repelir, mas um desejo ardente de ter mais da presença do Senhor. Vamos ficar de pé?